O delegado Ramagem, o deputado federal que foi chefe da ABIN durante o governo Bolsonaro, virou alvo da Procuradoria-Geral da República. E olha, isso pode afetar até a corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quem vai contar essa história pra gente é a Sofia, no nosso plantão do Meteoro. Sofia, então a Procuradoria-Geral da República está atrás do Ramagem e o que a corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a ver com essa história? Já chegamos na corrida para a Prefeitura do Rio. Vamos começar pela história aí do Ramagem. O caso todo começa na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Dois servidores da ABIN estavam envolvidos aí numa possível fraude em licitações do Exército. O Ramagem teria aí a obrigação de demitir eles, mas eles apontaram para o Ramagem um outro caso que estava acontecendo na BIM, o do First Mile. O que que é o First Mile? É um software espião que serve para você saber a localização em tempo real aí do celular da pessoa que está sendo espionada, que tinha sido comprado no governo Temer, mas que durante o governo Bolsonaro, lembrando que durante o governo Bolsonaro era o Ramagem, que era o chefe da BIM, estava sendo usado pela BIM para espionar ilegalmente opositores do Bolsonaro. Então, esses dois servidores que estavam envolvidos nesse suposto caso de fraude usaram isso para chantagear o Ramagem e manter os seus empregos, certo? Isso aí gerou, essa história do First Mile gerou uma ação da Polícia Federal contra a ABIN, contra esses servidores aí, mas até agora o Ramagem teria escapado dessa investigação. Eu digo até agora, porque agora, né, nós sabemos que a Procuradoria-Geral da República não está a fim de deixar ele escapar, não. Vamos lá para a TVT. Ramagem, atualmente deputado federal pelo PL, não foi alvo da ação, mas é citado no inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, Alexandre Ramagem converteu o julgamento em diligência, com a nomeação de nova comissão processante, e deixou de submeter as conclusões da primeira comissão ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, responsável por apreciar e decidir sobre esses casos. Por isso, Ramagem é suspeito de corrupção passiva. Então, traduzindo isso aí, significa que aquela ameaça dos servidores funcionou. O Ramagem, de fato, deixou de tomar algumas ações que ele deveria ter tomado contra aqueles servidores por causa dessa suposta fraude. E por causa disso, agora a PGR está dizendo: olha, você cometeu corrupção passiva. Você pode não ter cometido aí uma corrupção ativa, né? Mas ao você se omitir, digamos, de ir contra esses servidores, você cometeu corrupção passiva. Então, o Ramagem aí pode estar encrencado. Tá, agora a gente chega na outra questão. O que diabos isso tem a ver com a corrida para a prefeitura do Rio de Janeiro? Basicamente, isso significa que o PL, né, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, tá correndo o risco de ficar sem candidato lá. Porque o primeiro candidato que eles estavam pensando em colocar para a prefeitura do Rio de Janeiro era o Braga Neto, deu ruim, e agora estão querendo colocar o Ramagem, que aparentemente pode dar ruim também. Vamos lá para o UOL e o Sakamoto. Essa história, ela tem um potencial, esse caso, ela tem um potencial de colocar um pouco de água no chope do deputado Alexandre Ramagem, que é um nome forte, é um nome próximo à família Bolsonaro, né, que foi diretor da ABIN, e que está cotado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano pelo PL. Né? Você tinha dois nomes fortes, né, que eram citados sempre para concorrer. Um deles era o do Alexandre Ramagem e um nome que até era mais citado era o do general Walter Braga Neto. A questão é que o general Walter Braga Neto também foi alvo de uma investigação, alvo, digamos, ele foi também envolvido, né, lateralmente numa investigação sobre compra, superfaturado, sobrepreço,
na época da intervenção militar federal na segurança pública do Rio de Janeiro, na qual ele era o comandante dessa intervenção, que tinha sido decidido pelo Michel Temer. Então, esse caso, houve uma ação da Polícia Federal para analisar essa questão do sobrepreço, o nome dele foi citado, todas aquelas coisas, e aí pegou mal, foi citado porque... Vocês lembram desse caso? Vamos dar uma pausa aqui. Vocês lembram desse caso? O que aconteceu nisso aí? O Braga Neto era o responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro. E daí, olha só que loucura. O Sakamoto falou de forma bem resumida ali, mas olha só que loucura, porque você ouve a história completa, você vê que envolve outros 2 países nessa confusão. Estava rolando uma investigação de um órgão dos Estados Unidos no assassinato de um presidente do Haiti. Ok? Olha só. E daí eles viram que o presidente lá tinha sido assassinado por mercenários e que quem tinha vendido o armamento, o equipamento para esses mercenários era uma empresa X lá, agora eu não vou lembrar o nome da empresa, mas uma empresa estadunidense, e essa mesma empresa estava vendendo colete balístico, né, colete à prova de balas, para o Brasil, para o Exército Brasileiro e para a intervenção federal no Rio de Janeiro. E daí o governo dos Estados Unidos viu que estava sendo superfaturado os coletes que essa empresa que estava atuando lá no Haiti, agora também no Brasil, eles viram e avisaram o governo brasileiro. Não foi nem o governo brasileiro que descobriu que o exército estava comprando colete a preço muito mais alto do que deveria. Foi o exército dos Estados Unidos investigando um caso no Haiti, sabe? Um troço totalmente do além. Mas o Walter Braga Neto era, lembrando que foi candidato a vice do Bolsonaro e que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, era o cara que estava comandando essa maluquice toda. Vamos voltar lá para o UOL, que tem mais. Ele era o responsável pela intervenção e pegou mal. Mas o que acontece com o Braga Neto foi tirado fora do jogo, né, no ano passado, quando o Tribunal Superior Eleitoral condenou tanto ele quanto Jair Bolsonaro, vice e candidato à presidência na mesma chapa, por conta da micareta eleitoral em que eles transformaram as celebrações do bicentenário da independência no ano passado, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. Ou seja, e aí o que acontece? Ele saiu do jogo, sobra Ramagem. Mas aí Ramagem está com esse caso aqui. Isso, a depender dos desdobramentos, tem um potencial para colocar água no chope da candidatura dele, para questionar a candidatura dele, ou pelo menos para reduzir o apoio. Então, o Braga Neto ficou inelegível. O Braga Neto escapou do primeiro julgamento de inelegibilidade, quando o Bolsonaro ficou inelegível por causa da história daquela reunião com os embaixadores de vários países, que daí o Bolsonaro chamou embaixadores de vários países para ficar atacando as urnas. O Bolsonaro ficou inelegível, mas o Braga Neto não. Mas teve um segundo julgamento, e esse chamou bem menos atenção, com relação ao uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro. O Bolsonaro foi tornado inelegível uma segunda vez, então o Bolsonaro já é duplamente inelegível, e nessa segunda vez o Braga Neto não escapou. Ele também foi tornado inelegível, então qualquer chance que ele tinha de concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro nesse ano, em 2024, foi por água abaixo. Sobrou o Ramagem, mas agora o Ramagem também pode estar encrencado por causa dessa história aí da ABIN. E aí, vamos ver, que me chama muito a atenção, o Everton, que todos os candidatos que o PL tenta arranjar para a prefeitura do Rio de Janeiro acabam envolvidos em algum tipo de escândalo de corrupção, né? Não, é isso que eu ia comentar, Sofia. Ser citado como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL não me parece um bom negócio, né? Então, Não. se você aí for chamado, né, para uma entrevista para ser um possível candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, é melhor pensar bem, porque Braga Neto deu ruim, Ramagem deu ruim, e agora a gente espera para ver quem será o terceiro e se vai dar ruim de novo. Exatamente. Sofia, muito obrigado pelas informações que você trouxe.
esse foi o nosso plantão do Meteoro. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Se possível, se você quiser e se você puder, seja membro do nosso clube de canais. Um abraço.